as cartas. Os pergaminhos daquela época eram escritos em couros de cordeiro, era escrito por couros e tintas finas. Eles escreviam tudo o que eles queriam falar. Aí nós vimos dentro da palavra do Senhor que chega esse momento em que Deus fala que vai destruir toda a nação, todo o povo, que vai permitir Nabucodonosor entrar dentro de Jerusalém, acabar com tudo, fumegar tudo, porque o povo estava deixando Deus de lado. E quando eles deixavam Deus de lado, aí Deus via que Deus estava sendo deixado para trás, porque nós sabemos que dentro de Israel houve esse primeiro reinado, e esse reinado era chamado de tetrarquia. Tetrarquia, para quem não sabe, é o reinado divino, é o reinado onde Deus fala com seu povo através de juízes e através de reis. E aí nós vimos que no livro de Samuel você vai ver que Samuel estava reinando como juízes. O povo virou e falou: Samuel, deixa de reinar, porque você está velho, não temos como mais ouvir você e muito menos os seus filhos, porque você está indicando os seus filhos em Jerusalém como juiz. Então nós vimos que o povo pede para deixar a tetrarquia de lado para querer uma dinastia. Agora, a dinastia, para quem não sabe, é o reinado de rei e rainha seguindo antecessores dentro da família. Então nós vimos que o povo deixa o governo de Deus para querer o governo do homem. Tudo começou a errar, começou a cair quando o homem deixa Deus de lado, quando o homem deixa de consultar a Deus, deixa o governo de Deus de lado. Aí quando o homem deixa o governo de Deus de lado para consultar os homens da terra, o homem se perde, o homem não chega a lugar nenhum. Nos dias de hoje nós estamos muito vendo isso, estamos vendo as pessoas deixando o governo de Deus de lado para estar consultando revelações que estão dando por aí, estão deixando a palavra de Deus de lado para estar ouvindo revelação de um, revelação de outro, subindo o monte, descendo o monte, chegando no monte, o profeta falou isso, falou aquilo, quebra a cara porque Deus não falou pela boca dele, ele volta com a cabeça batido para dentro da igreja. E o triste de tudo ainda é que começa a colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa, porque você abandonou o governo de Deus para ouvir a qualquer um que chega nos seus ouvidos. Por isso, nessa noite, eu quero levar a essa igreja aqui, porque essa igreja já tentaram colocar a dinastia dentro da igreja, mas o pastor dessa igreja falou: aqui não, aqui reina a tetrarquia de Deus, a tetrarquia de Deus reina aqui. Glória a Deus, aleluia. Se o pastor estiver aqui, Deus fala ainda. Aleluia. Se o pastor estiver aqui, Deus se manifesta ainda. Então, Glória a Deus. oportunidade e ouça a palavra do Senhor Glória a Deus. nesta noite, como direção. Nós sabemos que a palavra de Deus tem sido escassa nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é uma bússola do crente. A palavra de Deus ensina ao homem quando o homem está batido, quando o homem está até mesmo caído, destruído, enfermo. A palavra de Deus dá uma injeção de ânimo. A palavra de Deus coloca essa pessoa de pé novamente, pensando, estruturando
trabalhando, há pessoas que abriram oportunidades de trabalho em empresas direcionado pela a palavra de Deus. Há pessoas que foram diagnosticadas com enfermidades, perdidas para um lado, para o outro, numa direção, gastando com remédio, mas ouviu uma palavra. Essa palavra mudou a história dessa pessoa, porque a tetrarquia de Deus, o governo de Deus ainda está sobre os seus súditos nessa noite. E se tem súditos de Deus dentro desse lugar, se manifesta agora, acena com a tua mão agora, faz um movimento quando você quer aparecer, ou você faz movimento, faz barulho, mas começa a exaltar para o leão da tribo de Judá, de Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que por conta da palavra de Deus, muitos perderam a direção, muitos se perderam no tempo, e uma doença, essa doença chegou dentro das igrejas no dia de hoje. Hoje eu quero falar sobre essa doença, e essa doença é uma doença oculta, é uma doença que muitas pessoas têm sentido ultimamente. É aquela doença de se estar bem, achar que tudo está bem. O mundo está caindo aos pedaços, a vida dela está caindo aos pedaços, ela está cometendo erros atrás de erros, mas para ela está tudo bem. É uma culpa, uma condenação, porque a luta da vida é muito difícil. Um casamento para levar hoje em dia não é fácil. O jovem hoje, ele se depara com muitas perseguições. É o adultério, é a mulher piriguete na rua, é o homem piriguete na rua também, tentando um casamento, tentando desviar. E quando não nos deparamos com isso, vamos ver também pessoas desfalecendo do evangelho, desfalecendo da fé. Olhamos nos dias de hoje, a igreja evangélica tem um grande índice em divórcios na face da terra, porque as pessoas se casam, se viam que davam certo, se viam que era certo, e de repente o amor da vida se acabou, se destruiu, foi para um lado, foi para o outro. Quando você vai ver, estão separados, e é uma doença, porque tudo está errado, mas para essa pessoa está certo. É uma sensação de culpa o tempo todo. Essa pessoa está doente, é uma doença oculta. A pior doença que se pode tratar é a doença oculta, a qual você não sente a dor na carne, mas você sente a dor no seu psicológico, você sente a dor na alma, você sente a dor por dentro de você. Essa doença médico nenhum consegue tratar. Diz que se tem uma modalidade chamada psicólogo, mas eles não conseguem tratar essa doença na alma, essa doença oculta, aquilo que é aparente, não dá para se tratar. A medicina consegue tratar, mas o casamento destruído não se trata. Mas o desemprego, que a pessoa bate na porta todos os dias atrás de uma oportunidade, e não consegue tratar. Aí é questão de autoestima, é questão dessa pessoa tentar trabalhar a sua cabeça, coisa da qual ela não consegue trabalhar. Nós sabemos que por conta do pecado, tudo se torna fácil para a gente, tudo se torna fácil
deixar Deus de lado, se torna fácil esquecer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é a vitamina do homem ficar distante de Deus. Cada vez mais que a pessoa se entrega a esse pecado, mais distante ele fica, e longe, longe, longe. Nós sabemos pessoas que ficaram longe da presença de Deus, pessoas que entraram no abismo e entraram em outro abismo, e a vida foi só piorando. Nós vimos que quando Jesus chegou, e que Jesus chega em Gadareno, Jesus vê um homem distante de Deus, um homem perto dos demônios, mas distante de Deus. Aquele homem se batia, aquele homem, ele fazia de tudo, ele mostrava uma força para amedrontar as pessoas, quebrava os agrilhões das correntes, mas ele apenas estava longe de Deus. Nós também vimos pessoas que andam perto de Deus, pessoas como Enoque, que andou 365 anos com Deus. Foi pouco tempo, foi um jovem andando com Deus, porque o seu filho Matusalém morreu com 969 anos. Você pode ver que 300 anos não é nada, não era nada. Morreu jovem com Deus, mas andou com Deus todos os dias da sua vida. Esteve com Deus quando os inimigos chegavam para atacar ele, Deus o escondia. Quando o inimigo chegava, quando a doença chegava, Deus desviava. O homem que tinha a saúde para vender, para dar e vender, ele viveu com Deus, desfrutando do melhor dessa terra. Mas quando o pecado entra, o homem começa a viver uma vida e conhecer a doença, conhecer as consequências dos erros. O homem começa a viver um conflito na vida, o casamento fica de mal a pior. De repente aquela pessoa que estava somando com você, que era com você, estava com você para tudo, de repente ele não está mais no mesmo propósito que o seu, já deixa você de lado, já deixa os seus projetos de lado. Aquela pessoa que não tem mais ânimo nem mesmo para viver na terra, porque ela vive com uma sensação de culpa o tempo todo, é uma vida destruída, é um pecado no meio das drogas. Ele tenta largar, ele tenta fazer de tudo para deixar, mas as drogas não deixam. Ele fala que não tem força, ele fala que não consegue, mas o que eu olho com tudo isso é que quando as pessoas não veem o Evangelho, elas começam a dizer: porque Deus não acaba com o mal, porque Deus não acaba com o diabo. Eu quero abrir a sua mente nessa noite, porque Deus é Deus, e Deus sendo Deus, Ele não seria Deus se Ele obrigasse ao mal deixar de fazer mal. Ele seria um ditador. Ele não seria Deus se Ele não te desse a escolha de conhecer o bem e o mal, e você optasse pelo bem. Porque quando você opta pelo bem, você demonstra para Deus que você tem domínio próprio, porque você poderia adulterar, mas você não adultera porque você tem domínio próprio. Você poderia roubar, mas você não rouba porque você tem domínio
homem fica soberbo, porque está tudo bem, porque não está faltando nada, porque o casamento é uma bênção, porque o trabalho é uma bênção, porque tudo é bênção, porque a vida espiritual é bênção, porque o ministério é bênção. Então, por conta disso, o homem se soberba, o homem se cresce. Mas é por isso que Deus coloca, quando Satanás chegou para Deus e falou: Jó só é desse jeito porque tu dá bênçãos para ele, porque tu dá um casamento para ele, porque tu dá uma família para ele. Mas tira isso dele para ver se ele vai continuar te adorando. Aí Deus permite Satanás entrar na vida do homem, tirar as coisas de luxúria da vida dele. E o bonito de tudo é que Jó continuou adorando a Deus, igual essa igreja está fazendo aqui hoje, exaltando a Deus. Pode estar faltando a farinha, mas continua adorando a Deus. E pode estar havendo um turbilhão de confusão, mas está aqui adorando a Deus. Pode estar tudo caindo a pedaços, mas está aqui adorando a Deus. E quem adora a Deus nessa noite se manifesta para Ele. Deus ensina para o homem que é necessário ter tudo no mundo. É necessário o mundo caminhar da maneira que está. É necessário porque nós sabemos que quando o pecado ele vem dominando, tirando a direção de tudo, nós sabemos que o pecado passa uma falsa sensibilidade. Aí você vai me perguntar assim: mas o que é isso? O que é isso, evangelista Kleber? O que é isso? É aquele momento em que você já perdeu o conceito do que é certo, do que é errado. Meu querido, você vive de qualquer jeito achando que está certo. A pessoa vive de qualquer maneira achando que está certo e olhando para a vida das pessoas dizendo que está errado e que está certo e que está errado. E isso é a maior tristeza do homem, é essa doença